Então, vamos para mais uma análise, dessa vez Doom, novamente. O Doom tem muita música que é massa fazer decifrar e tal, tem umas letras que é difícil de entender. Então eu tava ouvindo essa música e resolvi fazer essa análise. Já começa pelo nome, né? O nome é Vomit Speech, que significa vômito, e vômito, speech é cuspe, né? Então seria um cuspe de vômito, um cuspe, sei lá, uma coisa. Speech é uma gíria para rimar, né? Se tu tá rimando muito bem, tu tá spitting. Então, então vomit speech seria uma rima muito boa, né? Daí aqui também tem uma trocadilho com o nome do álbum também, né? Que o álbum é food, que seria tipo comida, como se ele tivesse com fome, né? Então, Vomit Speech seria também tem um pouco a ver com comida, né? Que é o tema do álbum. E o álbum também tem as mesmas letras do nome dele, né? Só rearranjadas aqui, né? Então, tudo isso já é um trocadilho, né? Nem começou a música. Esse vídeo vai ser longo, porque essa música ele fala pra caralho. Doom, Vomit Speech. It's the beat. Real rhymes, not your everyday hologram. Even when ribs was touched and never swallowed the ham. You rather eat a sandwich salad. It might need salt like your man's bland ballad. A lot of... O Doom sempre começa humilhando, né? Então vai ser longo. O Doom sempre começa humilhando, né? Então vamos lá. É a batida, ele ouve quando ele tá dormindo às vezes. Eu acho que aqui ele quer dizer que ele trabalha tanto, que ele é tão viciado nisso, que até dormindo ele ouve a batida, ele ainda tá ou então que a batida é muito boa, que até dormindo ele ouve ela, né? Ele não sai da cabeça. E daí ele blare it in your Jeep, seria tipo, tu coloca no teu Jeep, seria tu bota pra tocar no alto, né? Blare it, seria tu toca alto no teu Jeep, seria no teu carro, para que as pessoas consigam stare at the rhymes, consigam encarar as rimas. Real rhymes, not your everyday hologram, quer dizer que as rimas são verdadeiras, então tu consegue enxergar elas, é o que ele está dizendo, que a rima dele é tão boa, é tão verdadeira, pinta uma imagem tão real que tu consegue ver elas, não é igual ao holograma de todo dia, que seria todas essas coisas falsas, sem substância, esses rappers falsos e tal, é o que ele está dizendo, né? E aí ele ainda fala, even when ribs was touching, never swallow the ham. Mesmo quando as costelas estavam tocando, ele nunca engoliu o presunto. Quer dizer que, mesmo quando ele estava fudido, quando ele estava tão magro que as costelas estavam se tocando, ele nunca engoliu o presunto, ele nunca comeu essa comida ruim. Mas o que quer dizer que ele nunca se vendeu, ele nunca fez músicas falsas, né? O que ele está dizendo. Também quer dizer que ele, por ele ser muçulmano, ele nunca traiu os conceitos dele, né? Ele preferiu não comer. Mesmo quando ele estava magro, ele não comeu presunto, que porco é proibido, né, na religião no muçulmana. Daí ele ainda fala, eu prefiro comer um sanduíche de salada de areia. Eu prefiro comer areia do que comer o presunto. Eu prefiro não comer nada, sei lá. Também tem a ver que quando tu bite the dust, quando tu morde a poeira, bite the dust, morde a poeira, quer dizer que tu morreu, né? Então, comer um sanduíche de areia tem um pouco a ver com isso, né? Ele prefere morrer do que se vender, do que comer o presunto, né? Nessa imagem que ele tá botando. Ele ainda fala que o sanduíche de areia precisa de um pouco de sal só. Igual a balada sem gosto desses caras aí. Então, essas músicas sem substância precisam de sal, precisam de um tempero. Igual um sanduíche de areia que não tem gosto. Monstro, né, o que ele tá falando aqui. Bora de novo. Stuff happens that the news won't tell you. Blues on L juice, snooze all hell loose. Break it, take it like the good, the bad, the ugly. Break it rolling through your hood in the caddy buggy. Butter softy, leather flossy, fatty juggy. Always threw me off when she told me daddy funk me. I'm like any who's seeds walking all out in the street without any shoes. I guess it's better than some funky socks. You need to get her some skips before she catch the monkeypox. Esse vai ser longo, essa aí tá foda. Então, primeiro ele mete um rake it.
Take it like the good, the bad, the ugly. Break it seria tu empilha. Ele tá falando como ele ganha o dinheiro dele, que ele tem dinheiro empilhado. Take it like the good, the bad, the ugly. Ele take it, ele tira o dinheiro dos outros, né? Como se fosse o good, o bad e o ugly, que seria o bom, o feio e o mal. Bom, o feio e o mal. O bom, o mal e o feio, né? Que é um filme do Clint Eastwood, um filme de faroeste, né? Que é um dos bandidos. Então ele tira, ele tá dizendo que ele é um bandido que nem esses caras, né? Que ele é o super vilão e tal, né? E daí ele break it, rolling through your hood. Eu acho que ele tá dizendo aqui, ele começa uma imagem, uma cena, né? Mais ou menos. Como ele gasta o dinheiro, imagina, break it seria quebra, né? Então ele break it, ele empilha desse jeito. Ele break it, ele quebra desse jeito, que seria rolling, andando pelas ruas com um Cadillac. É como ele gasta o dinheiro dele, tipo assim. E daí ele faz uma coisa aqui que eu acho que é uma coisa bem característica do Doom. Ele começa a falar de uma coisa, tu acha que ele ainda tá falando disso e ele já tá falando de outra coisa. Então ele vem falando butter soft, que é tipo macio igual manteiga, leather flossy, isso é um couro chamativo, fatty jug, que tem um compartimento grande. Então parece que ele ainda tá falando do Cadillac, né? Que pode ser macio e de couro e com um porta-mala grande. Daí ele fala, always threw me off when she told me that he funked me. Sempre me threw me off seria me surpreende, me pega despercebido, assim, me pega desprevenido. Sempre me pegou desprevenido quando ela me falou, daddy seria como a prostituta chama o cafetão, ou como a mulher chama uns homens, assim, né, que vai pegar ela. Funk me seria fuck me, né, me come. Então ela meio que me surpreendeu quando ela falou pra eu comer ela. Então ele estava falando aqui do carro, mas na verdade ele estava falando da mulher, né? Que ela era macia, que ela tava um couro chamativo e que ela tinha uma fatty jug, uma bunda grande, né? Então ela threw him off, ela tipo surpreendeu ele enquanto ele estava surpreendendo o ouvinte, né? Ele estava falando de uma coisa e daí ele foi para outra coisa, né? Pegou de surpresa. E daí ele fala que ela pegou ele de surpresa enquanto ele pega o ouvinte de surpresa, né? E daí ele meio que continua aqui, né? Ele fala meio que, pode ser, tipo, any who's é tipo, tanto faz. Então ela falou pra ele, me come, e ele meio que ficou surpreso e, tá, pode ser, tanto faz. Não tava na cabeça dele isso, mas tudo bem. Ele fala então, das sementes andando sem tênis, sem sapato, seria ele pegando ela descalço, né? Ele joga descalço, tipo assim. Mas é melhor do que umas meias fedidas, que seria melhor do que eu me masturbar numa meia, tá ligado? Então ele tá falando de meia, de sapato, mas o que ele tá falando comi ela sem camisinha mesmo, foda-se, anywho's, tanto faz, foda. É melhor do que gozar numa meia. Mas tu precisa get on some skips. Skips seria passos, né? Então skips seria um sapato, tu precisa alguma proteção, é isso que ele tá falando. Before she caught the monkeypox. Está na frente do tempo. Monkeypox sempre pra mim essa rima, o monkeypox era um jeito de falar AIDS, né? Então tu precisa dar uns sapatos pra essa mulher antes que ela pegue AIDS, antes que ela pegue o monkeypox. Só que o monkeypox hoje em dia é a varíola do macaco, que é pega por transmissão sexual, por coisas assim. Então, ou ele sabia disso, ele, sei lá, o bicho é monstro, ou ele estava falando de outra coisa, de AIDS mesmo, e usou o nome monkeypox, e hoje em dia tem outro sentido, tem mais um sentido, sei lá, né? Vindo do Doom, tudo é possível. Vamos mais um pouco. Instead she wanna hit a beatbox, take pills and make fake krills as she rock, sing it, bring it back to your laboratory, while he's in his oratory, glorious like a horror story. The mask is like Jason, they told the place not to let the basket type case in. He could be some kind of wacko, waiting for the chance to heat the pipes like a crack hole. Então, tava aqui, né? Instead she wanna hear the big box, ela quer ouvir ele fazendo beatbox. Provavelmente ele queria comer ela, que ele tava falando de pegar ela sem camisinha e tal, e ela quer ouvir o beatbox. Será que ela quer ouvir ele fazendo beatbox ou ela quer que ele chupe ela e tal?
Eu imagino que seja um eufemismo, né? Ela quer ouvir o beatbox, ela quer que ele desça nela. Ou talvez ela quer só fazer uma festa mesmo, até porque ele diz aqui: take pills and make fake crills as shit rock. Take pills seria tomar pílulas, então ela quer usar drogas. And make fake crills. Crills eu acho que é crack, né? E shit rock é tipo gesso, então eu acho que ela quer enganar os outros, quer ganhar uma grana, né? Quer fazer crack de mentira e vender pros craqueiros, ganhar dinheiro e usar droga e tal. E daí ele mete essa aqui, né? Bring it back to your laboratory while it's in his oratory, glorious like a horror story. Ele falando de levar ela de volta pro laboratório dele enquanto ele tá na oratória, é glorioso que nem uma história de terror. E a máscara é que nem o Jason. A máscara. O Jason é o Jason da Sexta-feira 13, né? Então, e ele usa máscara, o Doom usa máscara, então é como se ele fosse o Jason no filme de terror dele, enquanto ele tá na oratória, talvez seja chegando nela, metendo a conversa nela e tal. O bicho é glorioso nisso. They told the place not to let the best type case, é tipo um maluco, ele falou, pra não deixar o maluco entrar. Então ele podia ser algum tipo de wacko. Wacko é um doido também, né? Waiting for the chance to hit the pipes like a crack hole. Ele só tá esperando a chance de hit the pipes. Hit the pipes seria esquentar o cano, então quer dizer atirar, né? Ele é louco, ele tá nesse lugar aí que ele tá pintando essa cena aí, né? Então ele tá nesse lugar e que deixaram ele entrar e ele fala que ele pode ser um louco que só tá esperando a chance de atirar, de sair atirando. Que nem uma crack hole, que nem uma craqueira, né? Uma craqueira, ela esquenta o pipe de outra maneira, né? Então ele tá falando que vai esquentar o pipe, quer dizer que ele vai atirar uma arma. Igual uma craqueira esquenta o cano, seria botando fogo num cachimbo, né? Que também é pipe, não é o nome de cachimbo. Monstro. Busted in, blessed be the Lord, who believe any mess they read up on the message board. If so, I got bridges for the Lolo, same bitch of gold dry snitching to the popo. Here, orange peel stokes for the whole tier. Feel like I've been gone over a year, came home to old gear. It was the shit when I first scooped it. At least I get to sit out in New York and curse. Daí ele fala aqui, né? He busted in, blessed be the Lord. Ele gozou dentro, né? He busted in. Louvado seja Deus, né? A benção a Deus, quer dizer que ele comeu ela sem camisinha lá, né? E daí ele gozou dentro, e daí a proteção dele é essa, ó, tomara que não dê merda. E daí ele vai de novo, ele faz aquela coisa que ele muda de assunto, né? Ele tá falando Blessed be the Lord, glória a Deus, mas ele fala o Deus também uma pessoa que acredite que qualquer coisa que eles leiam em uma tábua de mensagem, seria na internet provavelmente, qualquer coisa, ele tá falando abençoado seja aquele ignorante, né? Aquele que acredita em qualquer coisa que ele vê. Mas se for isso, eu tenho umas bridges for the Lolo, eu tenho umas pontes para vender. Tipo, se tu fala que tu vai enganar alguém, se tu fala, tu é tão burro que eu vou te vender uma ponte, né? Que não tem como tu vender uma ponte. Então, seria, se tu acreditou nisso, eu tenho uma ponte para te vender. É isso que ele tá falando. Ele quebra, né? Ele mete um monte de rima interna. Dá pra ver aqui que tá tudo colorido, com a mesma cor praticamente. Fifi, Sip, Wine, Stiffly, Spiffy, Jiffy, Giffy, Grind, Criminal Mind, Shifty, Swift with the Nine through a 5950. Monstro demais. Ele tá meio que se descrevendo nessa parte que ele fala Plead the Fifth. É quando tu invoca a quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz que tu tem o direito de permanecer calado, né? Então é aquela mentalidade que tu não fala com a polícia, não fala com a justiça. Então ele plead the fifth. Sip wine stiffly, que ele bebe muito vinho, né? Stiff seria uma coisa pesada e tal, ou duro, né? Stiff, então ele bebe vinho pra caralho, é o que ele tá dizendo. Patiently come up and spiff in a jiffy. Tipo,
chega pacientemente e vaza rapidinho. Que tem muito a ver com o Doom também. O Doom é assim, ele, por exemplo, nos shows, ele sempre chega atrasado, ele sempre faz uma coisa e sai rapidão e, sei lá, é o super villain, né? Então sempre tem essas coisas. Tem a ver com ele, além de ser uma rima muito boa, né? Give for the grind, criminal mind shift. Give for the grind, tipo, talento para o trabalho. O grind, o trabalho, seria o rap, né? Então ele tá falando que tem talento para isso. Com criminal mind shift, com uma shift, com a mentalidade criminosa. Swift with the nine through a 59-50. Ele é swift with the nine, ele é habilidoso com a 9mm através de um 59-50, seria aquele chapéu New Era 59-50, 59-50, ou seja, ele com a 9 dele atravessa um boné, só dá tiro na cabeça. Monstra essa rima. Well educated, he heard it when he meditated in deep data. Let her hate the Greek plater. Dedicated cheap skater who keeps data. Say he stays self-medicated to sleep later. Side effects are similar to sugar pill. Whoever go next on the mic, he put a booger ill. And made his exit on some calm shit. Begged him on the regular for kegs of more vomit spit. Doom. Ele bota aqui depois, né? Ele medita em deep data, let it hate the creep player. Dedicated chips, tem muita rima, né? Ele fala que ele fica self-medicated, ele se automedica para dormir mais tarde. Os efeitos são tipo uma pílula de açúcar, ou seja, ele deve estar falando de maconha aqui, né? Que ele fuma para dormir, para relaxar, e os efeitos alternativos, side effects, não tem, né? Não tem, é igual uma pílula de açúcar. Depois ele fala, quem vai próximo no microfone, ele botou um booger, ele botou uma meleca, né? Tem essa de... Sempre ele fala um jeito de não ter ninguém que vem próximo. É como se ele destruísse o microfone. Ele faz alguma coisa pra não ter próximo, né? Então, dessa vez, ele botou uma meleca no microfone. Ninguém vai próximo do que ele. E ele saiu... Makes This Hesitate. Ele saiu em uma coisa calma, né? Que as músicas dele são bem calmas também, né? Enquanto as pessoas imploravam pra ele regularmente for kegs é tipo barris demais, cuspida de vômito, de mais vômito. As pessoas imploram pra ele por mais vômito, ou seja, por mais rimas. Doom. Boa, monstro, sonzeira fodida. Até a próxima.